Como você está avaliando toda essa ação, não só o julgamento em si que foi pautado agora no Supremo Tribunal Federal, mas toda essa atuação dos diversos atores institucionais, o próprio Poder Executivo, o governo federal tem interesse em buscar uma melhor regulamentação das plataformas digitais, o Congresso Nacional, como a gente viu com o projeto de lei que está na Câmara dos Deputados. Na sua avaliação, o quanto essas diversas instituições, os três poderes, estão atuando de forma, não digo coordenada, mas em sintonia ou não, ou se há ruídos nessa percepção do que cada um dos poderes e cada um dos seus agentes consideram que é necessário para regulamentar o ambiente digital no Brasil. Mais uma vez, boa noite, Graziela. Boa noite, Yuri. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esses assuntos e esse tema tão fundamental que é o da regulação das redes e da forma como está se dando esse processo da relação das empresas com a sociedade, que eu acho que está sendo muito peculiar e vai definir muito daqui em diante de como vai ser essa relação. E eu explico por quê. A ação que você colocou de uma forma muito interessante, né? Se é coordenada ou não é coordenada, ela vem acontecendo de forma concomitante em diferentes poderes, sobretudo porque ela é consequência de uma demanda popular depois de um acontecimento muito trágico, né? O caso de Santa Catarina e daquele momento em que se relaciona a ação da invasão da creche e de todas as consequências muito trágicas que daí aconteceram, ela foi relacionada à atuação do criminoso nas redes sociais e aí se questionou qual era a responsabilização possível e qual dessas plataformas que distribuem o conteúdo que não produzem e como seria possível o poder público ter uma certa ingerência e ter uma possibilidade de cobrar dessas empresas que elas fiscalizem com mais frequência essas atuações que podem resultar nesses casos trágicos. Então, eu entendo que tanto o Executivo quanto o Judiciário começaram a se mexer porque sentiram essa demanda vindo da própria população, e é muito razoável que isso aconteça, né? Então, num primeiro momento, você tem um decreto editado ainda no âmbito do Ministério da Justiça, né, onde já há uma grande mobilização das equipes de relações governamentais das empresas, das Big Techs, é razoável que se espere que assim seja, e esse debate já vinha sido muito amadurecido no Congresso, né? Algo que já tinha passado por sistema de comissão, já tinha sido submetido a muitas audiências públicas, não era uma pauta nova no Congresso. E isso é muito frequente acontecer no Congresso. Você tem uma pauta que há muito tempo já vem sendo debatida e que há uma janela de oportunidade depois de um grande evento para que ela seja votada. Nesse caso é interessante que aconteça. Não é interessante que aconteça um grande evento e se vote algo de forma repentina sem ouvir as partes interessadas, todo aquele processo que se espera do Legislativo. Mas era um processo que já estava muito amadurecido. E aí acontece toda aquela reação das plataformas, inclusive usando as próprias, fazendo um uso diferenciado, né? Como você falou, um certo editorial de alguém que não produz conteúdo, que é um pouco curioso, né? Que leva a gente a se questionar se não seria interessante. A própria ação delas leva a essa necessidade de se pensar na regulamentação. Agora, por outro lado, Yuri, existem questões que estavam no projeto de lei que iam além dessa regulamentação, né? Então, toda aquela questão de se vai se remunerar o produtor do conteúdo ou não, qual vai ser o órgão do governo que vai trabalhar com essa regulamentação. Esses pontos, eles são um pouquinho mais complicados e eles não precisam estar presentes nesse momento, né? E isso pode, inclusive, acontecer no âmbito do plenário, né? Pensando do ponto de vista de processo legislativo, no plenário você pode retirar, a ideia é que você não inclua nada novo, mas você pode retirar, e é o que costuma acontecer, né, por meio do que a gente chama de destaque para votação em separado, aquilo que é mais conflituoso, você destaca e provavelmente não é aprovado nesse momento. Num segundo momento, você pode repensar e ver como isso vai ser resolvido, né? Então, acho que é natural que os poderes se mobilizem diante desse contexto. Graziela, deixa eu continuar nesse tema contigo. Mais um ponto que me chama a atenção nessa discussão, aí olhando
para o que está acontecendo, de fato, lá no Congresso Nacional. Porque a gente está acompanhando essas ações no Supremo, que já vem há algum tempo. Tem uma diferença em como foi debatido o Marco Civil da Internet, que é o objeto dessas ações no Supremo Tribunal Federal. Alguns autores, né, você conhece muito bem alguns deles, como a Gabriela Lota e o Pedro Abramovay, por exemplo, que escreveram um livro sobre a experiência do Pedro Abramovay e toda a expertise acadêmica da Gabriela Lota na formulação de políticas públicas. Eles colocam o Marco Civil da Internet como uma política bem-sucedida de debate público para a construção de uma política pública. E muita gente tem colocado, e as plataformas, inclusive, que este projeto de lei, a despeito das discussões que vêm ocorrendo desde a apresentação do projeto no Senado, pelo senador Alessandro Vieira, nesta última versão do deputado Orlando Silva, houve acréscimo de uma série de outros dispositivos que o próprio governo federal, o governo Lula, queria ver discutidos ao longo deste ano, mas pela janela de oportunidade surgida com os eventos de 8 de janeiro e depois, em especial, os ataques às escolas, houve uma tentativa de se antecipar essa votação. E isso também por parte da presidência da Câmara. Todo esse meu introito para te pedir uma avaliação de comparação. Se mudou a forma de se ter debates públicos mais amplos e com mais tempo, se o próprio mundo atual de redes sociais acaba acelerando essa tramitação no Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional quer deliberar sobre algo, também ele acaba pisando no acelerador, porque os tempos atuais estão mais acelerados, digamos assim, estão mais exigindo soluções mais imediatas. Perfeito. O Marco Civil da Internet de 2014, de fato, é entendido como uma política pública que é fruto de uma deliberação. E se falar em deliberação pública, ela é importante não só do ponto de vista democrático, de você ter a participação efetiva da população, mas é porque tem mais chance da lei pegar, né? Como se diz, as leis que não pegam normalmente são frutos de processos pouco participativos, porque não tem a menor condição de nenhum poder público, não é uma característica do Estado brasileiro, regulamentar todas as ações o tempo inteiro, né? Ter que fiscalizar todo mundo o tempo todo. Precisa haver uma legitimidade pública das decisões. Então, de fato, em 2014 foi algo muito moderno e foi algo que foi fruto desse debate e da participação de diferentes atores. Agora, toda a sociedade evolui, dessa evolução surgem novos problemas e daí a gente repensa o que já foi decidido num outro momento. É para isso que existe o Congresso, debate público e tudo isso. E como você colocou, de fato, existe algumas dimensões que podem apressar o processo legislativo. No caso específico agora do que a gente está falando, do PL que está na Câmara e que veio do Senado, foi atribuída a ele uma coisa chamada urgência, que você pode retirar do âmbito das comissões e trazer direto para o plenário para que haja essa deliberação. Com relação a isso, é evidente que tem a ver com essa janela de oportunidade desse momento e isso pode, de uma certa forma, fazer alguns atores se sentirem prejudicados. Mas cabe lembrar que no plenário ainda há a possibilidade, como eu já falei, de serem retirados determinados temas e depois ainda há a possibilidade do próprio presidente da República vetar, né? Então, com relação a isso, pode haver uma conversa com ele e depois pode haver a deliberação de veto do próprio Congresso. Então, você colocar algumas matérias serem apressadas, de fato, isso é uma característica, inclusive, pós-pandemia. Que gerou essa centralização por conta dos processos serem remotos e estar funcionando só o plenário e, de uma certa forma, teve uma dependência da trajetória e também da atuação de Arthur Lira, que tinha, desde a sua primeira campanha, essa bandeira de acelerar os processos, enfim, de diminuir os instrumentos da minoria. Quando chegasse em plenário, essas mudanças que o Arthur Lira fez poderiam, sim, impactar na forma como seria deliberado, que existe as ferramentas para atuação daqueles, e da minoria que eu digo, todo mundo é minoria em algum momento, porque todo mundo discorda do que tá. Eu sempre costumo brincar com isso, a pessoa fala, eu não sou minoria, em algum momento você não vai concordar com todo mundo e você vai precisar disso. E aí uma das coisas que o Arthur Lira fez assim que ele assumiu a presidência foi reduzir os instrumentos de atuação da minoria no plenário. Então isso poderia sim fazer com que esse processo fosse mais rápido
e a gente tem visto isso em outras propostas também. Eu tenho minhas dúvidas sobre o quanto que essa velocidade ela é interessante, ela ganha no custo-benefício em relação a uma boa decisão, né? Isso daria um longo debate aqui.